Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é Elber. É, Bom, a planilha teve algumas atualizações depois que eu lancei o canal e eu venho aqui atualizar os vídeos de explicação para facilitar o entendimento do pessoal que usa e do pessoal que assiste também ela no ao vivo, tá certo? Bom, pessoal, uma coisa que eu quero deixar claro é que essa planilha ela tem a, a ideia, né, de conceder ela foi para a gente conseguir ter uma visão do fluxo facilitado, entende? E também trazer algumas informações que seriam bem complicadas para o pessoal que usa pouca tela, tá operando no mercado com uma visão mais segura das posições, de abertura de posição e tudo mais. Outra coisa, a planilha ela não traz pontos de entrada e de saída de trade. Ela traz informações para que você consiga, dentro do operacional que você trabalha, estar desenvolvendo o seu trade. As pessoas ficam, mas ela vai me dar retorno, vai. Cara, vai te dar retorno se você tiver um operacional bom. Ela tem como facilitar para você a sua leitura de fluxo que você teria que fazer dentro de um Profit Chart, por exemplo. Entende? Ou então uma leitura macroeconômica que você, eu sugiro, né, que você sempre faça antes do mercado abrir, ou então uma análise gráfica mais pesada, entende? Então, por exemplo, aqui, a planilha ela vem trazer a leitura de fluxo que está dentro dessa, dessas janelas aqui do Time Trade, entende? E também dos DIs que estão aqui, das ações que estão aqui para você conseguir desenvolver o seu trade. Então, do dólar, por exemplo, eu estou operando o índice aqui e tem o dólar aqui. Então, você consegue estar trazendo todas essas informações dentro de uma planilha como essa daqui, de uma forma simplificada. E outra, eu precisaria de pelo menos duas ou três telas. Eu uso o monitor 29 ultra-wide, que é bem largo, para conseguir ter essas informações, entende? E eu teria que ter uma dinâmica muito grande para conseguir ler todas essas informações que já estão consolidadas na planilha. Como é que eu opero hoje? Hoje eu opero um monitor, eu tenho a planilha, outro monitor eu tenho o Profit e no terceiro monitor eu tenho a minha análise gráfica, que é essa aqui, entende? Então eu trago dentro da análise gráfica, ó, vários níveis de informação para conseguir trazer o meu trade à realidade. Então, são todas análises macroeconômicas aqui, por exemplo, eu monitoro o petróleo, o Bitcoin, o ouro, o VIX, para mim é um ativo muito importante para a tomada de decisão, o Eurostoxx, o Zatec e o S&P 500. Dentro disso eu tenho uma macroeconomia, é, uma análise macro em H4 do índice, eu tenho ele em M5 com as minhas regiões de ondas de Elliott para me saber exatamente qual é a onda que está ou então está se formando. E aí eu venho para minha análise onde eu uso o Market Profile para saber se romper essas regiões de valor, se ela não romper e retestar, ela vai voltar para dentro da briga da POC. Se a POC tiver forte, onde eu consigo direcionar um scalp para que eu sei onde vai ter uma briga, onde eu vou posicionar os meus stops. Entende? Aqui embaixo eu tenho uma leitura
de tendência de mercado, né? Se é altista ou baixista. Já nessa linhazinha aqui, todo o mercado foi baixista esses dias. E aqui eu tenho uma outra informação que é deixa eu distanciar aqui, que são os meus pontos de alvo, alvo e possível stops de brigas, entendeu? Então, essa é a minha análise gráfica. Então, eu consigo direcionar, fazer a minha análise gráfica de uma forma mais automática, sem precisar ficar marcando muito ponto, tá? Eu opero com os stops curtos, não tem porque eu tenho um stop muito longo, já que eu tenho a informação. O mercado é soberano? Sim. O mercado pode direcionar para qualquer lado? Pode, entende? Mas a planilha, para mim, ela é uma análise de fluxo simplificada, onde eu consigo ver o fluxo visualmente e direcionar a minha atenção para a análise gráfica, já que o fluxo já está é, todo traduzido para mim. Então, eu consigo fazer dessa forma uma análise mais dinâmica dentro do que eu preciso operar, entende? Então vamos lá. Vou começar aqui, só um minutinho, começar aqui na minha explicação da planilha. A explicação ela é básica, não há nenhum ponto de muita diferença, foi mais visual, tá? E algumas informações a mais que eu consegui estar trazendo dentro da planilha nova, tá? Aqui embaixo, vou começar logo de baixo aqui falando das ações. Aqui eu tenho as principais ações, tá? Que compõem aí a Vale 3, Itube 4 e Petro 4. 14, 23% do IBOV. Aqui nós temos os estrangeiros, institucionais e pessoas físicas. O que essas pessoas estão fazendo nessas três ações que eu julgo ser as mais importantes para mim hoje, tá? E esse aqui é o conglomerado dessas posições aqui. Aqui você vê estrangeiros, institucionais, pessoas físicas. Institucional, pessoa física vendida, estrangeiro comprado. Então aqui você traduz esse resultado aqui. E aqui é a mesma informação, porém elas estão consolidadas em PJ estrangeiro e pessoa física, correto? Aqui desse lado nós temos um painel, tá? Ainda assim falando de ações. Aqui são as aproximadamente 50% das ações que estão bem aqui, tá? Então, hoje elas estão dando 49%. Aí, o painel com 49%, entendeu? Seria esse painel aqui. E aqui são as principais, que são essas daqui, que vai dar 7, 14, 21, 30% das ações. Duas Petrobras, uma Itube e outra Vale. 3. Então, aqui nós temos já a posição hoje no mercado brasileiro das principais ações do IBOV, tá? Então, aqui é posição de venda, posição de compra ou lateralidade, né? Na sexta-feira, eu estou gravando esse vídeo dia 5/2. Na sexta-feira tivemos 86% das ações em venda, 10% em posição de compra e 4% em lateralidade. Das 50%, tá? Essas são dessas quatro aqui, que representaram os 30%. Das 50%, né, aproximadamente 50% do IBOV, ficaram 25% em alta, 75% em queda, em venda, posição de venda. Correto? Bom, pessoal, outra coisa, aqui, desempenhos por setores. Aqui já é o amplo,
tá? Os nossos índices internos em queda, segmentos em queda e setorizados em leve queda, tá? É, aqui nós temos também a posição de petróleo, ouro, prata, Brent e crude, tá? Essa leitura aqui, eu gosto muito de operar por ela porque a gente opera, por exemplo, opero índice, mini índice. As principais empresas hoje trabalham com minério e petróleo. Então faz todo o sentido do mundo eu ter o desempenho deles aqui. Cara, se o petróleo for para cima, as ações, já que a gente trabalha é, hoje, 14% do Ibov é composto da Petrobras, então vai ter variação na Petrobras que vai também valorizar ou desvalorizar o nosso índice. Então a gente vai ter sempre um resultado dentro disso. Outra coisa que eu gosto muito de acompanhar, claro, todo mundo que opera índice tem que dar de olho dentro das nossas taxas de juros, né, dos DIs, e eu opero olhando o 23 principalmente, o 26 e o 29, porque e mais o 29, porque quando eu vejo esse DI aqui para cima, possivelmente o nosso índice vai estar caindo, como né, diz a regra, juros para cima, índice para baixo, né? Então temos essa confluência aqui dentro. Bom, vamos lá. Market Maker. Existem algumas empresas hoje que trabalham como market maker. Elas dão liquidez para as outras operadoras do mercado, entende? Eu gosto muito de monitorar duas, UBS e Ideal. Elas vão estar sendo toda hora cumprindo esse papel? Não, não vão. Mas essas duas, principalmente, fazem o meu sentimento de mercado melhorar. Porque quando eu vejo uma Ideal, por exemplo, dando o mercado com o mercado descendo, entendeu? E eu vejo a Ideal, tá? Batendo em compra. Quando ela bate em compra, geralmente tem uma VWAP ali ou uma média de 20 e essa batida dela chega até um ponto desse, você vê ela abaixar a mão, tá? É onde eu direciono o meu trade a favor da tendência, tá? Se a macroeconomia tiver ao meu favor também, da minha leitura, e a ideal fazer esse tipo de batida. E se do outro lado tiver uma UBS também batendo em sentido contrário, aí eu entro mais pesado e geralmente com stop bem curtinho, de 100 pontos, 150 pontos, porque é onde ele vai ali, pega uns pontos direcionados ali e desce de novo. Então, geralmente eu uso essa ferramenta aqui para fazer esse tipo de situação, tá? Lógico, se os caras que estiverem posicionados, estiverem me dando condições para isso, tá? Então eu consigo estar fazendo o meu trade direcionado desta forma. Bom, vamos lá. Monitor de corretora. O monitor de corretora vai te mostrar as três mais compradas, tá? E as três mais vendidas. Eu sempre monitoro muito isso aqui, ó. Quem é que está mais comprado e quem é que está mais vendido. Por quê? Porque esses dois caras aqui conseguem me deixar com o sentimento de que quem vai levar essa briga sabe o que está fazendo. Então, se eu vejo uma Morgan, como foi aqui, entrando, tá? Com
3 milhões em venda, 3 milhões não, 3 bilhões em venda. E a JP entrando com 1.800, dando, na realidade, esse cara aqui tá dando liquidez para esse aqui operar, né? Porque o mercado resultou em queda, tá aqui em queda. Então, foi para 108 mil pontos. Então, a Morgan bateu forte, JP Morgan deu liquidez para ela, entendeu? Deu liquidez para ela operar junto com Ideal e UBS, e a Tullet e a Goldman vieram, né, de parcerias. Um trade top demais, desde do início do pregão, foi? Acredito que sim. Não, desde o início não. Eles bateram bem em alta, né? Abriram com gap de baixa. Fizeram um barulho legal no mercado e levaram o mercado depois para baixo. Então, todo mundo, né, conseguiu fazer o que queria nesse mercado na sexta-feira, pelo jeito. Estrangeiros comprados, institucionais vendidos, pessoa física vendida. Foi o resultado do pregão, né? Tá aqui. UBS, e é Ideal e JP Morgan. Lógico, isso aqui já é o final do pregão, não dá pra gente tirar uma análise dentro de um cenário assim, né? Esses caras bateram, subiram as mãos, depois caíram, então esse foi o final do pregão. Bom, mas essa é a minha conclusão do que eu uso. A planilha traz também aqui para você uma visão mais macro somente do índice e do mini índice. E aqui ela traz a planilha detalhada, uma visão detalhada do que está acontecendo no mini índice também, sem a presença da mais comprada e da mais vendida. E aqui você vai ter a visão mais macro, tá? Sendo PJ e estrangeiros juntos e pessoa física separado, aonde a gente vai encontrar quase que um equilíbrio, né, das duas situações. E aí a gente consegue estar fazendo a nossa análise dessa forma, uma forma quantitativa e esse panorama mais, mais aberto, né, mais fácil de leitura. Aqui nós vamos ter, tá? O índice arbitrado do mini com o cheio, PJ e estrangeiros de um lado, pessoa física do outro. A gente vê que essas corretoras, quando elas estão de um lado e do outro, elas tendem a gerar um equilíbrio, porque não quer dizer que é capital de pessoa física ou capital de estrangeiro e PJ, não é. Entende? São as corretoras da forma que são classificadas. Então, elas trazem essas informações para você, tá? E aqui do dólar e do mini também a mesma situação. Então, a gente consegue estar trazendo dessa forma uma forma mais suave para conseguir trazer a informação sem muito detalhe e desnecessário, né, para poder conseguir desenvolver seu trade de uma forma mais tranquila. Essa tela para mim aqui, ó, é muito importante também, porque eu tenho a informação que eu tenho aqui, tá? Eu tenho a informação que eu tenho aqui nessa tela. Deixa eu fazer mais bonitinho aqui. Eu tenho a informação que eu tenho aqui nessa tela aqui e eu tenho o humor desses caras aqui, tá? Desses caras aqui de uma forma simples, entendeu? Sem a participação do mais comprado e mais vendido. Aí eu vejo a JP Morgan comprando e a Morgan vendendo. Aí eu, pô, o que que tá fazendo os outros? Então eu tenho essa informação
aqui nessa tela. Entendeu, pessoal? E se eu quero uma visão macro, eu tenho ela aqui. Qual a diferença dessa tela aqui para essa tela aqui? É a seguinte: essa daqui é arbitrada do índice cheio com índice com mini índice e essa aqui é só do mini índice. Entendeu? Então eu tenho essa informação aqui do mini e essa informação aqui dos dois, do mini e do cheio arbitrados, certo? Bom, pessoal, espero ter tirado a dúvida né, da galera. Outra coisa, a planilha, eu opero mini índice, eu opero mini dólar, sem problema nenhum. Aqui você tem todas as informações do mini também. E se você quiser estar monitorando corretora do cheio, você pode também escolher aqui, ou então da Petrobras, por exemplo. Então você tem as informações aqui de ações, tá? Da Vale, por exemplo, você consegue ter aqui as informações das operadoras também, entendeu? Então, é isso que eu tenho aqui hoje para poder mostrar para vocês. Beleza, pessoal? Espero ter sanado as dúvidas que restaram aí. Qualquer coisa, estamos por aqui. Valeu!